Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como criar um documento em que, a partir do momento que você envia ele para imprimir, ele vai estar alterando uma certa célula ou um determinado número de células para que cada folha ele tenha um valor diferente. Boa noite, pessoal. Aqui é o Fernando do blog Dois Engenheiros. Nesse vídeo eu vou estar mostrando uma solução simples, embora ela utilize macros e um pouquinho de programação no Excel, para estar montando aí um certificado em que, a partir do momento que você manda ele para impressão, ele vai estar puxando os dados de uma lista, seja de nomes, de o código do aluno. Esse código eu obtive aí adaptando do Excel Ribbon, do AbleBits, então essas são algumas fontes que eu acabei consultando para montar esse código. Então vamos dizer que você tem ali o seu certificado, o seu documento que você quer imprimir e na hora da impressão esse valor ele altera conforme a folha ou conforme a lista de vocês. Para estar executando isso, nós vamos precisar de um pouquinho de VBA, que é a linguagem de programação que tem no Excel. A função que nós vamos utilizar é essa daqui. Então, que ela quer dizer? Primeiro, informar quando começa a função, aqui com o sub. O nome da função, eu vou chamar ela de imprimir certificado. Aqui no topo, eu defini as variáveis. O i, ele é um contador aqui para a rotina aqui embaixo. Os alunos, o código do aluno. Então, se você tiver outras variáveis envolvidas, você pode estar alterando essas duas. E aqui a quantidade de alunos. Ou seja, para você não precisar ficar mexendo no código todo momento em que for alterada a quantidade de alunos ou a quantidade de documentos para impressão. Então, o que a variável quantidade de alunos significa? Ele vai lá na nossa planilha do Excel, ele vai contar quantas células elas estão preenchidas. Ou seja, aqui tem todo o caminho para chamar essa função. Nós temos aqui a função que vai olhar na planilha nomes, ou seja, é a planilha que está aqui embaixo. Eu vou acessar aqui elas para vocês verem. Então, aqui eu preenchi com 3 nomes, vamos dizer 3 alunos. E qual é o intervalo de células que ele vai verificar se está preenchido ou não. Então, eu botei desde o A2 até o A1000. Não vai ter nenhum curso com mais de 1000 alunos, nesse caso presencial. Então, não teria problema. Se você quiser botar 10.000, conforme a necessidade de vocês, vocês podem estar aumentando. Em seguida, nós temos a variável código, que é o código do aluno. Novamente, ele vai resgatar esses nomes lá da planilha nomes. E o intervalo, o mesmo que foi definido ali no topo. E o mesmo vale para alunos, só que dessa vez vai do B2 ao B1000, ou seja, na segunda coluna. O código está na primeira coluna e o segundo está na segunda coluna, ou seja, a coluna B. Em seguida tem o loop, ou seja, a rotina que vai ficar executando, começando com o i igual a 1, e ela vai até a quantidade de alunos, ou seja, o programinha que ele vai verificar quantas células estão preenchidas. Se tiver 10 alunos, ele vai imprimir 10 vezes e por aí vai. Então, ele vai lá na célula C6, isso no caso da planilha ativa. Então, quem é o C6 aqui? Que vai receber o nome do aluno. Então, vamos voltar lá para a nossa planilha de certificado, que é quando a gente ativar essa rotina, esse código, ele vai pegar o C6, ou seja, vai ficar aqui, ó, C6, e vai receber o valor aqui da variável alunos, ou seja,
ele vai na linha I, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai ficar passando, rodando com a coluna 1. Sempre a coluna 1, porque na nossa lista o nome dos alunos estão só em uma coluna. E aqui no G16, ou seja, lá embaixo do certificado, deixa eu marcar aqui, G16, então ele vai colocar o código do aluno aqui embaixo. Então ele vai também rodar naquela lista, ele vai passar na linha 1, 2, 3, 4, e vai passando, vai pegar esse código e vai colocar lá embaixo. E aqui é uma função que, para ativar a impressão, ou seja, ele vai imprimir, vai colocar um nome e vai passar para a próxima. Ou seja, ele começa com 1, passa toda a rotina, vai para a próxima. 2, imprime. Então ele vai fazer toda a impressão alterando os valores para cada impressão. E por fim aqui encerra a rotina. Então, onde é que a gente insere esse código exatamente dentro do Excel? No Excel de vocês vão apertar Alt F11, vai abrir a janela do Visual Basic. Aqui vocês vão clicar aqui no topo, inserir módulo, clica com o botão direito, vai abrir essa janela, copiem o código. Então aqui ele já vai ficar já com as cores tudo certo. Em seguida, vamos voltar lá para o Excel. Para a planilha que vocês querem imprimir, ou seja, na planilha que vocês vão aplicar esse macro, vamos apertar agora Alt F8. Então vai abrir a planilha de macros, vai estar ali o nosso macro, imprimir certificado. Então basta clicar em rodar. É importante lembrar que isso aqui vai começar a imprimir, se você tem uma impressora física e não queira imprimir já agora, ou quer só fazer um teste, desligue ela, porque ele vai começar a mandar imprimir tudo. Aqui no meu caso eu estou imprimindo em PDF, então vamos marcar aqui certificado 1. Ele mandou imprimir o primeiro, do Zé das Couves. Agora ele mandou imprimir o segundo, certificado 2, do Luiz dos Passos. E certificado 3, Maria Silva. Tudo conforme vai passando, ele foi alterando. Então aqui eu tenho os 3 certificados, vamos dizer, impressos, né, em PDF. Pode ver que cada impressão que ele fez, ele já alterou aí o valor do certificado, facilitando então a impressão, não precisa ficar alterando um por um, então a impressão se torna automatizada. Agora vamos supor que você precise salvar essa planilha. Como a gente criou um macro, o Excel ele salva de uma forma diferente. Vamos clicar aqui para salvar. Então, na hora que você forem salvar esse projeto, o Excel vai dar uma mensagem dizendo que ele não pode salvar com esse macro no formato convencional. Então, vamos clicar aqui no não. Clicar aqui para salvar. Vamos só modificar aqui o tipo. Então, vamos colocar aqui Excel com macro habilitado. Então, nesse sentido, ele possibilita o salvamento do arquivo com os macros, porque você salvar sem o macro, ao apertar novamente ali o Alt F11, ele vai excluir todo esse código que está no seu arquivo. Então, por hoje é só isso. Se você gostou do vídeo e acredita que ele pode ajudar outros profissionais, compartilhe com ele. E até a próxima.